Oi, turma! Vamos para mais um conteúdo, agora sobre triângulos. Vamos falar sobre a parte de construção, condição de existência e soma dos ângulos internos. Vamos recordar primeiro, pessoal, o que seria essa classificação dos ângulos. Os ângulos podem se classificar quanto reto, quando essa medida da amplitude, que se você não lembra, é justamente essa abertura aqui, a medida da amplitude. O ângulo que fica entre essa abertura é de 90 graus, se estiver nessa posição aqui, ok? Chamado posição perpendicular. Então, aqui é um ângulo reto. E o ângulo agudo, pessoal, é quando essa amplitude estiver entre 0 e 90. Essa abertura aqui estiver entre 0 e 90. Obtuso vai ser quando for maior que 90. Você tem o 90 aqui, quando tiver um pouquinho maior que 90 e menor do que 180, vai ser chamado de obtuso. E um ângulo raso é quando tiver essa amplitude em cima de uma reta, certo? Chamamos também de meia volta, certo? Mede então 180 graus, um ângulo raso. Se for um giro completo ou uma volta completa, não é isso? Vai ser o dobro, 360 graus. Ângulos complementares. Pessoal, ângulos complementares vai ser quando a soma dessas amplitudes for igual a 90. Exemplo, nós temos aqui o ângulo AOB com o ângulo BOC. Quando eu junto esses dois ângulos, forma exatamente o ângulo de 90 graus. Temos também ângulos suplementares, quando a soma das amplitudes for 180. Exemplo, nós temos o ângulo AOB com o ângulo BOC. Quando eu junto esses dois ângulos, fica em cima de uma reta. E vocês lembram que quando fica em cima de uma reta é 180 graus, juntando esses dois ângulos. Entendido? Definição: triângulo é o polígono de três lados, certo, pessoal? Todos os triângulos têm três lados. Elementos: os elementos aqui de um triângulo, primeiro nós temos os vértices, que é representado por letras maiúsculas, e para quem não lembra, são esses cantozinhos aqui do triângulo. E também temos os lados, representados também por letras maiúsculas, só que eu junto as duas letras, fica esse lado aqui AB, eu junto o vértice A com B, aqui BC e o AC. Lembrando, pessoal, que eu posso colocar um traçozinho aqui em cima para indicar que aqui é um segmento de reta. Esses lados, pessoal, também pode ser representado por letras minúsculas. Como assim? Se eu me referir ao ângulo A, por exemplo, esse ângulo A aqui, o lado oposto a ele, eu posso colocar a letra A, só que minúscula, certo? E do mesmo jeito eu posso fazer com os outros ângulos. O B, o lado oposto a ele, eu vou chamar de B, só que minúsculo. E o C, do mesmo jeito. Vou colocar uma letra minúscula representando o lado oposto do ângulo C. Só formas de representação, ok? O que mais? Eu poderia representar também a questão do perímetro, certo? Que vem a ser perímetro? Perímetro, pessoal, é a soma de todos os lados. No caso aqui, como é um triângulo e tem só três lados, é a soma dos três lados do triângulo, onde eu posso representar por letras maiúsculas ou por letras minúsculas. O que mais? Nós temos também a classificação desses triângulos. Quanto aos lados, se tiver três lados diferentes, eu vou chamar de escaleno.
Se o triângulo tiver dois lados iguais, como nesse caso, eu vou chamar ele de isósceles. E se eu tiver o triângulo com três lados iguais, eu vou chamar de equilátero. Entendido? E quanto aos ângulos, eles podem ser acutângulo, quando eu tiver três ângulos internos agudos, ou seja, menor que 90, né, entre 0 e 90. Retângulo, quando um dos ângulos for reto, ou seja, de 90 graus. E obtusângulo, quando um dos ângulos estiver entre 90 e 180. Ok? Propriedades dos triângulos. Pessoal, a primeira propriedade diz o seguinte: se os lados forem iguais, os ângulos também têm que ser iguais. Vamos ver aqui nesse exemplo que eu tenho dois lados iguais. E perceba que o oposto a esses lados, vou ter os ângulos também iguais, certo? Então, lados iguais, vou ter ângulos iguais. Qual a outra propriedade? Ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Vejamos o exemplo. Eu tenho que o maior lado aqui é 4,7. Opondo-se a ele, eu tenho o maior ângulo, 87 graus. E do mesmo jeito, pessoal, temos a nossa outra propriedade, que diz que ao menor lado opõe-se o menor ângulo. Verdade. Perceba que o meu menor lado é esse, e opondo a ele, eu tenho 32 graus, que é o menor ângulo, certo? É bem simples de entender, não é? Vamos fazer uma construção de triângulos agora? Vou precisar de um compasso e uma régua. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou traçar uma reta de 5 centímetros. Vou pegar em uma das extremidades, colocar o compasso e passar um pequeno arco, certo? E vou pegar depois esse compasso e colocar na outra extremidade e passar um outro arco. Perceba que esses arcos se cruzam em um ponto. Vou pintar aqui de vermelho. Agora, com a régua, você vai traçar de um lado, certo? Das extremidades até esse ponto, passar uma reta. E fazendo isso do mesmo jeito, do outro lado, você passa a régua aqui e também vai formar um outro lado do triângulo. Com isso, pessoal, você acabou de construir um triângulo onde as medidas vai ser 3, 4 e 5. Vamos tentar formar agora um outro triângulo com um transferidor. Você primeiro pega a régua, traça um segmento de 8 centímetros, certo? Você pega um transferidor e coloca em uma das extremidades, colocando exatamente o centro do transferidor aqui, onde marca o 0, certo? Eu pintei aqui. E a partir daí você vai formar agora uma reta, passa uma reta em cima de um ângulo que você quer. No caso aqui, o ângulo escolhido foi o de 40 graus. Do mesmo jeito, você vai fazer com a outra extremidade. Coloca o transferidor em uma extremidade aqui, no marco 0, e também passa em cima de um dos ângulos que você quer. No caso, também vou escolher o 40 graus, certo? Quando você faz isso, você acaba de formar o seu triângulo, onde nós vimos que você formou um triângulo com 40 graus de um lado e 40 graus do outro. Então, meu ângulo A é 40 graus, meu ângulo B também é 40 graus. Com isso, o meu ângulo C vai ficar sendo 100 graus. Pessoal, se eu tenho dois ângulos iguais, nós vimos na propriedade que, então, eu vou ter o que? Dois lados iguais, o meu lado AC e o meu lado BC. Fácil, né? Vamos dar mais um exemplo?
Observe esse triângulo. As medidas são 30, 50 e 100. O maior lado seria então qual? Nós temos o maior lado vai ser justamente o que opondo-se ao maior ângulo. Lembram? Se o maior ângulo aqui é 100, então meu maior lado vai ser o ST. E o que mais eu posso concluir daqui? O menor ângulo. Ora, se o menor ângulo aqui é 30 graus, então eu vou ter o meu menor lado como sendo TR. TR ou RT, tanto faz, certo? Com isso, eu vou ter a minha construção como o menor lado sendo TR e o maior lado sendo ST. Logo, o que vai ficar no meio vai ser justamente o RS, esse aqui. Ok? Então, olha só, o TR vai ser menor do que o RS e o RS vai ser menor do que o ST. E dá exatamente também nas posições dos ângulos. Entendido? Pessoal, daí a gente pode concluir a chamada desigualdade triangular. Num triângulo, o comprimento de qualquer lado é menor que a soma dos comprimentos dos outros dois. Exemplo, eu tenho aqui a medida AB sendo 5, BC sendo 7 e AC é igual a 4. Perceba que todos os lados aqui vai ser menor do que a soma dos outros dois. Se eu pegar 5 com 7 dá 12, e 12 é maior que 4. 7 mais 4 dá 11, e 11 vai ser maior que 5. E 5 mais 4, 9, e 9 maior que 7. Então, é possível construir esse triângulo. O que mais? Vamos testar com outros. Desenhe os triângulos 3 mais 2. Perceba que esses lados aqui, quando eu somo, vai dar 5. Só que essa soma está sendo menor do que um dos lados. De cara, a gente já percebe que não é possível construir esse triângulo. Por quê? Pois há um lado que é maior que a soma dos outros dois. Essa é a nossa condição de existência. Do mesmo jeito acontece com esse segundo exemplo aqui. 3 mais 4 é igual a 7. Ora, eu tenho a soma igual a um dos lados. 3 e 4 igual ao 7, que é igual ao outro lado, que seria o 7. Então, também não é possível, porque tem que ser menor, certo? Então, teria que ser menor e está sendo igual à soma. Então, pela condição de existência, pessoal, nós podemos entender da seguinte forma. Um lado, certo? Tem obrigatoriamente que ser maior do que a diferença dos outros dois, ou seja, a subtração. E um lado tem que ser menor do que a soma, certo? Dos outros dois lados. Então, vocês têm que lembrar disso. Essa é a condição para existir a construção de um triângulo. Exemplo aqui, esse triângulo aqui. Perceba que os lados aqui é 4, 2 e 3. Para saber se ele existe, você tem que verificar o quê? Que todos os lados é menor do que a soma. E é verdade. Perceba que 2 é menor do que 3 mais 4, que dá 7. E 3 é menor do que o 2 mais 4, que é 6. E 4 é menor do que o 2 mais 3, que é 5. Ou seja, 4 é menor que 5. Vamos verificar mais uma? Olha só, essas medidas. Eu tenho, por construção, 7 centímetros, 4 e 2. Se eu fizer isso, eu coloco o 7 aqui embaixo e vou tentar construir o meu triângulo. 4 e coloco 2. Pessoal, mas de jeito nenhum esses dois lados vão conseguir se encostar. E isso porque eu não fui verificar a condição de existência. E pela condição de existência, de cara, já dava para perceber que 7
não é menor do que 4 mais 2. 7 está sendo maior do que 4 mais 2. Porque 4 mais 2 é 6. E 7 é maior que 6. E deveria acontecer o quê? 7 tinha que ser menor do que a soma dos outros dois. Certo? Então, por isso que esse triângulo não é possível de ser construído. Sim, pessoal. E como seria a soma dos ângulos internos de um triângulo? Observe esse triângulo aqui. Se eu pegar esse triângulo, cortar os ângulos aqui dele, certo? E eu juntar esses ângulos. Quando eu juntar, pessoal, eu peguei um triângulo qualquer. Quando eu juntar esses ângulos, perceba que esses ângulos vão ficar exatamente em cima de uma reta. Formado em cima de uma reta. E isso para qualquer triângulo. Isso quer dizer que, lembram? Quando está em cima de uma reta, vale quanto? 180 graus. Então, se eu somar esses três ângulos, vai dar 180 graus. E isso para qualquer triângulo. Então, já sabemos que qualquer triângulo, a soma dos ângulos vai ser quanto? 180 graus. Vamos ver alguns exercícios. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Nós já vimos essa resposta. De qualquer triângulo vai ser sempre 180 graus. Certo? Então, essa daqui foi fácil. Segunda, copie e complete o quadro sendo A, B e C ângulos internos de um triângulo. Pessoal, vamos ter que completar, né? Já sabemos que esses ângulos são internos. Então, a soma dos ângulos internos sempre é 180. Eu já tenho 30 com 70, dá 100. Para 180, falta 80. Olha só, facinho de completar, hein? Vamos ver se a gente consegue completar o restante. Nós temos aqui 20 com 110 dá 130. Eu sei que somando tudo tem que dar 180. Então, falta quanto? 130 para 180, falta 50 graus. E esse próximo aqui, 60 para 180, que já dá 120, falta quanto? Essa foi muito fácil, 60 graus. Vamos fazer mais uma? 75 com 40, tenho que somar. Aqui já dá quanto? 115. 115 para 180, falta quanto? 65 graus. Já deu para entender, né, pessoal? Você tem que somar esses três ângulos e tem que dar 180 graus. Ficou fácil, né? Então, a gente encerra por aqui. Valeu e até a próxima.